A história começa com Yumi e Mizuto se tornando irmãos, depois da mãe de Yumi, chamada Yuni, casar com o pai de Mizuto, chamado Mineaki. Os pais deles não sabem que eles namoraram 6 meses atrás, deixando tudo incrivelmente estranho. Sem querer chatear seus pais, eles escolhem manter segredo. Yumi então propõe um sistema de jogo para eles pararem de agir como ex-amantes. Qualquer hora que qualquer um deles agir como um ex, eles devem se rebaixar e admitir que são o irmão mais novo do outro. Yumi então aproveita essa oportunidade para olhar as coisas de Mizuto, pensando que esse é um comportamento normal de irmãos. E enquanto ela se aproxima mais da sua coleção de revistas adultas, Mizuto percebe que ele foi encurralado desde o começo. Sem ver nenhuma saída, ele prontamente se desculpa pela forma que ele tratou ela no passado. Depois de escutar isso, Yumi fica muito aflita. Mizuto imediatamente diz que aquilo não é um comportamento normal de irmãos, então assim agora ela tem que chamar ele de irmão mais velho. Mizuto então diz pra ela que ele acabou de derrotá-la no próprio jogo dela, e ela pode pensar que ela é inteligente, mas ela não está nem perto do seu nível. Nervosa com isso, Yumi sai enfurecida de lá. No dia seguinte, enquanto estão na cerimônia de entrada do ensino médio, Mizuto fica surpresa ao ver que Yumi foi escolhida como a representante de classe, revelando que ela arrasou na prova de entrada dela. Esse evento deixa ela muito popular, ela então usa essa popularidade para dizer para todo mundo que eles são irmãos, e ela é a irmã mais velha, apenas para irritar Mizuto. Mas para surpresa dela, ele não podia ligar menos para aquilo. Mais tarde, dois garotos se aproximam de Mizuto querendo fazer amizade com ele. Ele age friamente com eles e vai ao banheiro. Enquanto está dentro da cabine, ele escuta um dos garotos falando sobre a sua irmã e o quão fofa ela é, e que ele está planejando ficar amigo de Mizuto para chegar até ela. De volta em casa, Yumi expressa a raiva dela em relação aos garotos que vêm tentando manipular Mizuto para chegar nela, dizendo que eles são um bando de covardes que não tem coragem de irem direto até ela. Então ela pergunta por que ele está agindo tão indiferente, mas Mizuto simplesmente menospreza ela. No dia seguinte, enquanto eles estavam entrando na escola, Mizuto é abordado novamente pelos dois garotos. Yumi então rapidamente muda e começa a agir como se ela fosse a namorada dele. Para surpresa deles, eles rapidamente perguntam se eles são realmente irmãos, ao que Yumi se desculpa por ter um complexo de irmão, chocando todo mundo ali. Mais tarde naquele dia, a mãe de Yumi manda uma mensagem informando que eles vão chegar tarde. Yumi então passa a notícia a Mizuto e ele se oferece para fazer algo para comer. Enquanto cozinha, Yumi fica constrangida sobre o toque do peito dela no braço de Mizuto mais cedo naquele dia. Ela então diz para ele esquecer sobre isso. Mizuto luta por um segundo para lembrar o que aconteceu, então diz para ela que ele já esqueceu isso, tirando ela do sério e deixando ela insegura sobre o corpo dela. Por vingança, ela decide sentar próximo a ele usando apenas uma toalha, fazendo ele olhar para ela. Isso quase funciona, mas ela vai muito longe e a toalha dela quase cai até Mizuto ajudá-la a se cobrir. Derrotada, ela tenta sair, mas tropeça e os dois caem no sofá. No calor do momento, com Yumi quase pelada, eles esquecem sobre o jogo e quase se beijam, mas são interrompidos abruptamente pela chegada dos seus pais. Mizuto rapidamente diz para ela se esconder embaixo do sofá para evitar os pais deles os verem. Então eles percebem que situações como essa são exatamente o porquê deles não gostarem um do outro. No dia seguinte, Mizuto é abordado por um cara chamado Kawanami, que diz que ele gostaria de conhecê-lo. Mizuto rapidamente tenta menosprezar ele, dizendo que ele parece o típico cara jogador e que ele nunca vai permitir ele chegar perto de Yumi. Ele responde dizendo que, diferente dos garotos anteriores, ele realmente gostaria de conhecê-lo, mas isso deixa Mizuto ainda mais desconfiado. Kawanami então provoca os dois por serem muito próximos. Depois da aula de educação física, Yumi conhece Minami, uma garota que estava admirando o peito dela, comentando quão grande é pro corpo dela e reclamando que ela não cresceu nem 1 centímetro no ano passado. Yumi conforta ela dizendo que ela era do mesmo tamanho dela no ano passado e que ela definitivamente vai continuar crescendo. Enquanto se exercita, Yumi está surpresa em ver que Minami é tão atlética, revelando que ela é péssima em esportes. Não querendo arruinar sua reputação como representante de classe, ela se esforça até a beira da exaustão, pontuando bem nas aulas e quase desmaiando. Mas felizmente, Mizuto pega ela antes dela cair. Ele então diz pra ela que ela foi bem, que ela não tinha que se forçar tanto. Ele passa ela pra Minami e diz pra ela levá-la à enfermaria. As duas garotas se conhecem mais na sala de enfermagem. No dia seguinte, Minami fica surpresa ao ver que Yumi no momento tá doente. Ela fica brava com Mizuto por um tempo, até Kawanami aparecer e salvar ele. Minami então insiste em visitar a querida amiga dela. Vendo uma oportunidade para observar Yumi e Mizuto, Kawanami tenta se intrometer, mas rapidamente é recusado. Mais tarde em casa, Mizuto entra no quarto de Yumi acompanhada pela Minami. Yumi, que está tonta por conta da gripe, começa a dizer frases embaraçosas como "nunca me deixe novamente, Mizuto, e eu estava muito sozinha sem você". Além da situação, Minami leva Mizuto à cozinha na esperança de fazer uma comida. Depois de dar comida para ela, Minami vai embora, mas antes dela ir, ela pergunta para Mizuto se eles realmente são irmãos. Ele responde que eles são meio irmãos, e mais tarde Mizuto ainda está cuidando de Yumi, que está enchendo ele de pedidos esquisitos, tais como dar o dinheiro dela e segurar as mãos dela enquanto ela dorme. Logo chega a hora de checar novamente a temperatura dela. De primeira,
ela tenta recusar, mas Mizuto insiste. Pra surpresa dele, a temperatura volta ao normal, revelando que ela estava apenas brincando com ele esse tempo todo. Claro que Mizuto fica muito bravo, dizendo que ela estava apenas desperdiçando a noite toda dele, mas ele deixa isso passar porque tecnicamente ela ainda está se recuperando, mas não antes dele implacavelmente provocar ela, por ela estar doente. 6 meses antes, enquanto eles ainda estavam namorando, Yumi obsessivamente guardava em uma caixinha cada coisa que Mizuto dava pra ela, mas hoje Yumi se acha com um par de cuecas de Mizuto. Ela então vai cheirá-las, mas logo antes percebe que ter aquilo contava como perder o jogo deles. Ela então fica determinada a devolvê-las, mas ela acha que ele está acordado, forçando ela a esperar até ele ir dormir. Então às 4 da manhã ela tenta entrar de fininho no quarto dele, apenas pra achar Mizuto fazendo a mesma coisa com o sutiã dela. Apesar da situação atual deles, eles concordam em ter uma conversa pra resolver as coisas. Yumi perde no Jokenpô e tem que ir primeiro. Ela então explica que ela escorregou e voltou aos velhos hábitos dela de manter tudo relacionado a ele. Isso faz Mizuto corar de felicidade. Ela diz mais, explicando que enquanto tomava banho, ela acidentalmente achou a cueca dele, logo quando a mãe dela entrou na lavanderia. Mizuto então basicamente diz a mesma coisa. Nervosa com isso, Yumi acusa ele de fazer algo estranho com o sutiã dela, ao que Mizuto pausa por um segundo logo antes de negar, deixando ela desconfiada dele. Em retorno, Mizuto acusa ela de fazer algo estranho com a cueca dele, ao que Yumi pausa por um segundo logo antes de negar. Apesar das suspeitas deles, os dois admitem que eles quebraram as regras e estabelecem que poderão pedir uma coisa do outro livremente. No dia seguinte, Yumi vê Mizuto com uma garota. Pensando que ela é a ficante dele, ela fica com ciúmes. De volta em casa, Yumi encontra um par de sapatos femininos. Pensando que Mizuto trouxe ela pra casa, ela usa o seu pedido livre pra forçar ele a ir comprar comida, deixando a garota sozinha no quarto dele. Mas do nada ela desaparece. Mizuto exige Yumi checar o quarto dela, mas ela insiste que nada foi mexido ou levado. Mizuto fica preocupado, já que a garota era na verdade Minami disfarçada, e ela pediu pra se casar com ele porque ela está obcecada por Yumi, e casar com Mizuto faria Yumi ser a irmã dela. Kawanami, que é amigo de infância de Minami, admite que Minami pode ficar intensamente obcecada. Como um favor, ele diz a Mizuto como parar ela. Mizuto mais tarde vai direto em Yumi e chama ela pra sair em um encontro, expressando que aquilo é o desejo livre dele. No dia do encontro, Yumi fica pensando sobre a motivação de Mizuto e por alguma razão se acha extremamente atraída por ele. Via flashback é mostrado que o encontro foi ideia do Kawanami. O encontro fica tenso conforme a culpa de Mizuto se mistura com a estranheza genuína da Yumi. Enquanto Mizuto está no banheiro, Yumi fica perdida. Mizuto liga pra ela, mas Yumi acha que ela está desapontada quando ele é legal com ela e não zoa dela com sarcasmo. Ela lembra de uma situação parecida de estar perdida no primeiro encontro deles até ele achar ela. Mizuto então encontra ela e dessa vez ele zoa ela. Então eles voltam pra rixa normal deles e na verdade curtem um ao outro. Ele fica surpreso que eles se deram melhor como meio-irmãos do que quando eles eram amantes. Depois de assistir o encontro, Minami se desculpa com Mizuto e promete se controlar. No entanto, ela revela que ela não está pronta para desistir da obsessão dela por Yumi ainda. Ainda confusa com ele pedindo um encontro, Yumi exige Mizuto se submeter a uma punição de sentar para tirar uma fotografia, já que no momento ela acha ele muito atraente e tira centenas de fotos, logo antes de pedir para ele abraçá-la por trás e sussurrar no ouvido dela. No dia seguinte, Yumi pede para Mizuto ajudar ela a comprar um presente para Yuni para o Dia das Mães. De primeira ele tenta recusar, mas ela convence ele usando algumas táticas, um tanto quanto baixas. Depois de andarem pelo shopping, eles concordam em comprar rosas que eles dão para Yuni. Esse ato faz ela chorar de alegria. Mizuto é lembrado da sua falecida mãe e mais tarde ora no santuário dela. Yumi vê ele orando e chega para apoiá-lo do jeito dela. Ele então diz que ela morreu quando ele era muito novo e que ele não pôde nem mesmo lembrar do rosto dela por conta própria. Mais tarde, Mizuto sugere dar aos pais deles uma noite sozinhos, já que os pais deles são tecnicamente recém-casados. Primeiro, ele sugere ir a um hotel barato, uma vez que todas as outras opções são impossíveis, já que eles são menores de idade, mas a sugestão dele é rejeitada. Então Mizuto decide passar a noite na casa de Kawanami, enquanto Yumi dorme na porta ao lado na Minami. Kawanami admite para Mizuto que ele e Minami eram melhores amigos uma vez, mas apesar de morarem próximos, eles se separaram. Kawanami então prega uma peça em Mizuto, gritando pelas paredes finas algumas coisas não legais sobre o peito de Yumi, deixando ela extremamente envergonhada. Mizuto responde amarrando Kawanami. Ele é no diário de infância dele que diz que ele queria crescer e ser um policial, então assim ele poderia se casar e proteger a Minami. Isso também deixa Minami muito envergonhada. Depois de um jantar em um restaurante, Kawanami aponta para Mizuto que enquanto ele e Minami discutem abertamente sobre tudo, Mizuto e Yumi discutem abalando e excedendo um ao outro, o que não parece ser saudável. Mais tarde naquela noite, Mizuto e Yumi se encontram em varandas separadas, e Mizuto comenta que a não ser que os pais deles tenham um divórcio inesperado, eles ficarão presos como meio-irmãos para sempre, o que deixa eles tristes e felizes ao mesmo tempo. Uma semana passada
passou e as provas estão se aproximando. Yumi, como uma estudante top, está determinada em manter a posição dela e derrotar Mizuto, então ela incansavelmente estuda dia e noite. Depois da primeira prova, ela está furiosa quando ela descobre que Mizuto deliberadamente abaixou a pontuação dele para permitir ela vencer. Mizuto explica que ele não tem nenhuma necessidade de estar no topo do ranking e que ela estruturou a vida dela ao redor disso, então ela deveria ter isso, mas já que ela tá tão neurótica sobre isso, ele vai ensinar a ela uma lição. Yumi então começa a pensar se a rivalidade deles alguma vez já foi real, refletindo sobre como ele pode ter feito a mesma coisa antes deles até mesmo se conhecerem. No entanto, depois das provas terminarem, Yumi descobre que Mizuto finalmente substituiu ela como estudante top do ranking. Embora ele desafie ela a derrotá-lo nas finais sem ver se ele é tão importante para ela, Yumi percebe agora que ela é a segunda, que ela não sente a pressão de ter que ser perfeita, e na verdade relaxa depois de ver que todo mundo ali em volta trata ela do mesmo jeito, que é o que Mizuto tem tentado ensinar para ela. Percebendo quanto ele liga para ela, ela corre para achar ele na esperança de confessar o amor dela novamente, dizendo que ela não pode viver sem ele, mas ela fica chocada ao achar ele conversando com outra garota, Isana Higashira, uma severa introvertida. Apesar de ter conhecido ela apenas recentemente, Mizuto considera Higashira sua amiga mais próxima. Yumi tenta esconder os ciúmes dela, mas Mizuto percebe, especialmente depois dela começar a tratá-lo extremamente bem, o que assusta ele. Para fazer ela falar por que ela está agindo de forma tão suspeita, ele provoca ela e pergunta o que há de errado. Yumi admite que talvez ela pode estar com ciúmes, então ele reassegura ela que não tem nada acontecendo entre eles, e ele segue lembrando ela que eles são irmãos agora. No dia seguinte, depois de conhecer Higashira, Mizuto desabafa que Yumi está com ciúmes dela, fazendo Higashira explicar do jeito estranho dela que eles são apenas amigos e que ela desejava ser um garoto. Yumi então fica convencida de que eles são apenas amigos. No dia seguinte na escola, Minami envia uma carta para Higashira, declarando que ela sabe o segredo dela, e é para ela ir em um lugar depois da escola. Depois de chegar lá, ela é cumprimentada por Minami e Yumi, que interroga ela sobre gostar do Mizuto. Minami então usa algumas técnicas bem especiais e está claro que sim, Higashira tem sentimentos por ele, mas ela é apenas muito inexperiente para perceber isso. Minami declara que ela e Yumi vão ajudá-la a conseguir um encontro com Mizuto, mas de primeira ela recusa, já que ela apenas prefere permanecerem amigos. Yumi percebe que Higashira está incerta dela mesma, assim como ela era no ensino fundamental, então ela dá um discurso motivacional para ela sobre como ele poderia ser dela. Ele poderia segurar a mão dela quando ela estiver doente, andar com ela até a escola e dar a ela todo o tempo do mundo. Isso parece ter dado coragem suficiente para ela correr atrás dele. Embora Yumi não pode evitar de se sentir ansiosa sobre a situação, momentos depois de ver Mizuto e Higashira na escola, Yumi e Minami são forçadas a admitirem que Mizuto não está romanticamente interessado, e para começar algum interesse, Minami insiste para Higashira usar os peitos dela para atraí-lo. No entanto, Mizuto falha em ter algum interesse. Yumi percebe que tentar mudar a personalidade de Higashira para atrair Mizuto é errado. Minami então decide passar maquiagem nela ao invés disso, mas Mizuto mal reage a não ser implicar com ela por comer tanta comida gordurosa, já que ela ganharia peso. Frustrada e como último recurso, Minami diz para Higashira se confessar o mais cedo possível. Mais tarde na escola, Higashira consegue dar uma confissão do coração, mas Mizuto desaponta ela gentilmente, explicando que ele tem certeza que eles iriam dar um bom casal, mas o coração dele já pertence a outra pessoa, embora ele saiba que ele não merece. Yumi tá chateada que Mizuto ainda tem fortes sentimentos que ele mantém escondidos, mas ainda assim ela não pode evitar e chora de felicidade. Higashira volta a ser amiga de Mizuto, e ela descobre que ela aproveita mais assim, sabendo que não há tensão romântica ali. E galera, caso você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Caso você ainda não for, não esquece de se inscrever aqui embaixo, lembrando que boa parte do pessoal que assistem os vídeos não são inscritos, então eu peço a você a sua confiança. Eu garanto que você vai curtir o conteúdo aqui do canal, então vem comigo e se inscreve aí, ativa o sininho e se cuidem galera, valeu!